Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu preciso explicar o que acontece com as opções no caso de grupamento e desdobramento. Aconteceu recentemente o grupamento de Gafisa e foi uma confusão. Várias pessoas perderam dinheiro nas opções que foram aí aglutinadas e algumas outras se aproveitaram e ganharam bastante dinheiro. Eu vou te explicar no detalhe esse caso. Então vamos lá. Então vem aqui para minha tela para você ver o que eu vou te explicar hoje. A teoria do grupamento, desdobramento de ações e o que acarreta nas opções. E na teoria tudo é lindo, tudo é perfeito. Na prática, como que acontece, os detalhes práticos que você tem que tomar cuidado. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando, aconteceu isso com Gafisa e foi um caos. Então eu vou te explicar aqui os detalhes práticos que você não vai achar em lugar nenhum, livro nenhum. A questão da bolsa, os limites da bolsa, o que acontece, risco, preço, market maker. Vou te falar o que aconteceu com Gafisa e o que você pode fazer caso você teve prejuízo com Gafisa e o que você pode fazer nas próximas vezes que acontecer grupamento, desdobramento de ações e qualquer evento acionário, como por exemplo a compra de uma empresa por outra. Todos esses eventos acarretam grandes movimentos e distorções nos preços das opções, onde algumas pessoas ganham muito dinheiro e outras perdem bastante dinheiro. E no final eu vou te falar o que você pode fazer caso você teve prejuízo com Gafisa e também o que pode fazer nas próximas vezes que forem acontecer grupamento ou desdobramento das ações que você tem opções. Então vamos lá. A ideia de fazer esse vídeo foi pelo que aconteceu hoje e eu postei lá no Instagram e muitas pessoas não me entenderam. A primeira coisa que eu postei lá foi isso, né? Eu disse aqui que a B3 mostrou informação errada hoje da quantidade das opções por 1 hora. Na realidade, eu não sei se foi a B3 ou foi a plataforma, né? Lógico, ou se foi a corretora. A questão aqui é que alguém errou, ficou mostrando quantidade de opções errada e preço médio errado. Inclusive o preço médio está errado até agora, depois posso te mostrar a minha tela do Profit. E aqui eu acabei percebendo o erro que aconteceu, eu corrigi a minha situação e me aproveitei. Entrei para o lado, em vez do lado que estava sofrendo a perda, virei para o lado que conseguiu aqui ter um ganho dessa situação. E aqui estou com um resultado aqui de um 100% no dia, é o que a Profit está falando. O preço médio aqui eu acho que ainda está errado, meu preço médio é maior que esse, mas o lucro aqui é mais ou menos esse que está na tela. Vamos seguir aqui para você entender, caso você nem saiba o que é um grupamento ou um desdobramento. Na teoria tudo é lindo, como eu já falei. O que é grupamento? É quando você tem uma ação, geralmente uma ação muito barata, que vale lá R$1, alguns centavos, você junta várias dessas ações para virar uma ação mais cara. A bolsa ela não gosta muito, ela tem uma regra lá que abaixo de R$1 a ação é punida por alguma coisa, ou sai do índice Bovespa, alguma coisa assim, eu não lembro certa regra, mas basicamente não é bom você ter ações que sejam muito baratas. Geralmente o pessoal gosta de agrupar as ações para que elas custem aí pelo menos uns R$5 para cima. Então eu vou te dar um exemplo como você está acompanhando aqui na tela. Vamos supor que a ação custa R$1,10. Se a gente fizer um grupamento de 5 para 1, o que a gente vai fazer? A cada 5 ações elas vão virar uma ação só. Então se você tem lá uma quantidade, ela vai dividir a quantidade por 5 e o preço dessas ações vão multiplicar por 5 também. Isso é bem básico, talvez você já até saiba disso. A ação aqui, por exemplo, que custe R$1,10, no grupamento de 5 para 1, vai passar a custar R$5,50. A quantidade, se você tinha 1.000 ações, você vai passar a ter 200 ações. E nas opções, o que acontece? Qual é a consequência de um evento desses nas opções? Nas opções, teoricamente, é tudo igual. Você vai pegar lá 5 opções suas, vão virar uma opção só. Então, nesse grupamento de 5 para 1, a proporção nas opções continua igual. O strike também multiplica por 5. Então, a ação que tinha o valor R$1,10, às vezes você tinha uma opção que tinha um strike R$1, esse R$1 vai virar 5. O seu strike vai multiplicar por 5, da mesma maneira que a ação. E o prêmio, a tendência do prêmio é ficar 5 vezes mais caro também. Se o prêmio lá era 10 centavos, multiplicar por 5, o prêmio vai aqui para uns 50 centavos. Então, na teoria, é tudo bonitinho, tudo lindo e acontece a maioria das coisas aqui tudo automático. E lembrar aqui que existe grupamento e desdobramento. Desdobramento é o contrário, né? Você pega uma ação que está muito cara, uma ação que está lá R$100, e aí você pega essa de R$100 e divide por 5 ações
de R$20, né? 100 dividido por 5 dá 20. E aí, se você tem lá 100 ações, você passa a ter 500 ações, só para lembrar. Então, o grupamento une as ações, o desdobramento divide as ações, e todas essas características, todas essas mudanças são replicadas nas opções. Na prática, o que aconteceu, por exemplo, hoje, né? As ações agruparam, a quantidade de ações e o preço mudou, e as opções não. Você entrava na plataforma e estavam com a quantidade errada. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam com uma quantidade errada de opções, os preços das opções começaram a ficar todos malucos, né? Ninguém sabia ao certo qual que era o valor justo, porque as pessoas sabiam que a ação tinha agrupado, o strike tinha mudado, a quantidade de opções não. Então, algumas pessoas acharam que era uma oportunidade, começaram a vender as opções achando que era lucro, outras pessoas perceberam que houve o agrupamento, viu que o preço para o agrupamento estava barato, começaram a comprar essas opções. Então virou um caos, onde algumas pessoas venderam suas opções baseado na quantidade antiga, a quantidade antiga era maior que a atual. Depois que as pessoas, que a quantidade consertou, puxou os negócios antigos também, e essa pessoa que tinha vendido as opções numa quantidade baseada na quantidade anterior, acabou ficando negativo, ficou vendido a descoberto e com prejuízo. Olha que interessante. Alguém cometeu o erro para a pessoa ver uma quantidade errada, ela vendeu lá uma quantidade de opções e aí no final ela não tinha tudo aquilo de opções, ela ficou negativa. Então, na prática, a gente tem que considerar alguns pontos nas opções. A gente tem que ver que o preço fica completamente distorcido, principalmente numa situação que nem hoje. Parte do mercado não sabia se tinha acontecido grupamento ou não com as opções porque a quantidade estava errada. Então, existia como se existiam pessoas negociando coisas diferentes. Então foi um negócio muito injusto com parte dessas pessoas. O preço ficou completamente distorcido. O detalhe, o preço nessas situações não entra em leilão. Geralmente a gente tem grandes variações, trava o preço fica em leilão lá para as pessoas pensarem um pouquinho. Não teve essa trava. O túnel de preços, geralmente ação e opção tem um túnel de preço. Quanto que pode variar no dia? Não funcionou aqui, o túnel de preço provavelmente foi bem largo ou simplesmente ele não funcionou por causa do grupamento. Formador de mercado, nessas situações, o que eles fazem? Eles desligam os robôs. Então no book não tinha formador de mercado, só tinha pessoa física. Então o book virou uma bagunça e os preços viraram um caos. Então o preço justo dessas opções, na prática, acaba sendo o que vier na cabeça de cada um. Então cada um estava enxergando uma coisa diferente e com certeza a gente tinha pessoas físicas que nem estavam sabendo do grupamento, a plataforma não avisou nada, a pessoa às vezes foi de alegre, a plataforma mostrava lucro, a pessoa vendeu e teve prejuízo. Então só para você ver o caso de hoje, já vamos entrar aqui no que aconteceu em Gafisa. Dá uma olhada, esse aqui é o book de Gafisa, né? Já tem um spread aqui de quase R$1, mas olha que interessante, teve 146 negócios. Caso você não saiba, a própria Gafisa teve uns 200 negócios, então é essa opção, que é para 2024, teve quase a mesma quantidade de negócios que as ações. Olha que detalhe curioso. O preço mínimo da opção foi R$1, o preço máximo foi R$3,60. Então essa opção variou de R$1 para R$3,60. Que é uma multiplicação aí por 3,6 vezes o preço dessa opção. Detalhe, olha a variação, 600% aqui. Você acha que a ação variou muito? Não, a ação variou ali 3, 4% para baixo ou para cima ali. Numa opção de 2024 não deveria ter essa variação grande de preços. O que aconteceu foi confusão, interpretação errada de informações e plataforma. Alguém estava passando as informações erradas, o que gerou essa distorção maluca. Algumas pessoas ganharam bastante dinheiro, outras perderam. Então eu vou te dar um exemplo real. Esse não é o meu exemplo, depois eu mostro o que aconteceu comigo. Esse é um exemplo de um aluno. Ele estava aqui com essa opção. Detalhe, olha o preço médio. Estava puxando o preço médio hoje de 0,42 e no mercado já estava sendo negociado a R$1,88, o que daria 342% de lucro. Imagina você abre seu home broker, vê 340% de lucro, vê a opção super valorizada, isso foi o que aconteceu hoje. O
O que você faria nesse caso? Com certeza você iria vender, pô, 340%, quem que é doido de ficar deixando, né? E aqui ele foi bem sensato, vendeu só metade, porque é uma opção bem longa. É legal garantir o lucro, né? Garantir aqui ele estaria zerando o risco. Então ele vendeu metade por 1,88. Qual que foi a pegadinha aqui? A quantidade estava errada. Essa quantidade de 10 mil opções, na verdade, tinha sido dividida por 9. Gafisa teve um grupamento de 9:1. Então a quantidade de opções dele, na verdade, era coisa de 1.100 opções e estava aparecendo isso daqui na plataforma. Preço médio errado e quantidade errada. Logo em seguida que ele fez a operação, o sistema lá atualizou magicamente e apareceu que ele tinha menos 3.889 opções. Ele estava vendido a descoberto. E se você reparar, o preço médio aqui, como foi um grupamento, ele deveria multiplicar o preço médio por 9. Então ele vendeu metade das opções dele com prejuízo. Além disso, ele ficou vendido a descoberto. Olha que bizarro! E para um preço barato. Se você olhar aqui o valor teórico, 2,86. Então a pessoa basicamente se ferrou de todos os lados. E a culpa foi de quem? Esse é um ponto interessante, né? Então vamos entender o porquê que aconteceu isso. Teve um grupamento, a Gafisa passou por um grupamento. 9 ações se transformaram em uma ação. O preço que era R$1 e alguma coisa foi parar em R$10. Isso é normal. Então a quantidade de opções que o investidor tinha deveria ter sido dividida por 9. 10 mil opções virariam 1.111 opções. O preço médio deveria ter sido multiplicado por 9 também. O Profit não mostrou 1.111, mostrou 10 mil opções. Daqui a gente já fica meio puto e pergunta, quem que passou essa informação? Quem que errou? A corretora não atualizou a informação, o Profit não atualizou a informação. A gente não sabe, a gente vai ter que descobrir, né? Alguém errou aqui e esse alguém tem que ser responsável. Então o lucro aqui que era de 342%, na verdade era prejuízo, porque o preço médio deveria ter sido multiplicado por 9 também. Não era lucro. O lucro era baseado no preço médio, que não existia mais. O preço médio teria que ser multiplicado por 9. Então, em vez de ser 0,42 centavos, deveria estar escrito na tela 3,78. Por que isso importa? Porque se em vez de lucro, como eu estou te mostrando na tela, se você está no prejuízo, você ia vender suas opções ou você ia esperar? É uma opção que vence em 2024. É lógico que você muito provavelmente iria segurar suas opções. Então isso causou prejuízo a muitas pessoas. Houve 146 negócios nesse dia. Parte desses negócios foi por falta de informação. A gente fala que no mercado existe uma assimetria informacional. Quem sabe mais ganha dinheiro melhor ou mais do que quem não sabe. E foi isso que aconteceu hoje. Uma informação errada dividiu as pessoas em pessoas que sabiam o que estava acontecendo e com pessoas que não sabiam o que estavam acontecendo. Não teve nada na plataforma para avisar ou alguma coisa de maneira clara ali que a pessoa poderia estar cometendo um erro ou simplesmente não tinha informação correta, nem da quantidade, nem do preço médio. E o que aconteceu comigo? Vou te mostrar na minha tela. Então aqui eu estou com Gafisa, eu passei pela mesma situação. Eu tinha 30 mil opções, fiz algo muito parecido, pus para vender aqui 15.100 opções. Coloquei aqui para um preço que só executou aqui, ó, 1.000 opções. Poxa, eu tenho 30 mil opções, vou vender metade, vou embolsar um lucro alto, minha posição aqui era de uns 10 mil reais, né? Tava com 300% de lucro, alguma coisa assim. Tava mostrando para mim aqui 43 mil reais de lucro. Vamos zerar a metade, né? Para que eu vou segurar tanto? E aí, assim que eu faço a operação, atualiza a quantidade. As minhas 30 mil opções viraram 3 mil, que agora eu vendi 1.000, estou com 2.000 opções. Então, as 1.000 opções que eu vendi representavam 9.000 opções de ontem. Se eu vendesse 15.000 opções aqui, na verdade seria o equivalente a vender 15 vezes 9. Vamos fazer essa conta aí, dá 135.000 opções de ontem. E para mim estava aparecendo a quantidade errada. Então assim que eu percebi, assim que ele me mostrou a quantidade certa, eu me liguei,
pesquisei, vi que teve grupamento. Eu não sabia até então que houve esse grupamento. Percebi que teve grupamento, percebi que mudou o strike, mudou o preço da ação. Fui lá, o que eu fiz? Fiz o cálculo de quanto deveria valer aquela opção. Vi que, baseado no meu preço médio anterior, essa opção deveria valer aqui R$ 3,00, R$ 3,50. Fui e comprei, pus lá para comprar 10 mil opções a R$ 2,50. Você pode ver aqui, acabei executando a R$ 1,99, tinha um monte de gente no book, às vezes essas pessoas estavam perdidas, acabei comprando delas, estava lá no mercado, alguém ia comprar de toda forma. Então aqui, ó, eu coloquei um alvo 2,50. Então eu comprei a maioria das ordens que tinha até chegar lá até chegar a 1,99, onde acabou. Meu dinheiro acabou antes de chegar lá no preço-alvo que eu coloquei. Então hoje, agora, eu tinha 30 mil opções, que viraram 3 mil opções. Vendi 1.000 no prejuízo, porque se eu fizer a conta, saiu abaixo do meu preço médio. Por que aconteceu isso? Porque a plataforma até agora está com preço médio errado. A plataforma deveria ter multiplicado esse preço médio por 9, não fez essa multiplicação. Então acabei aqui, abri a minha plataforma, eu acompanho meus ativos, vi que estava com preço bom, fiz a venda, me liguei o que aconteceu, fui ajustar. Recomprei aí, depois de vender 1.000 opções, percebi realmente que o preço das opções eram baratos, não estavam caros, aquele lucro que estava na tela era falso. Fui lá e comprei 10 mil opções. O que aconteceu? O próprio mercado foi percebendo que estava acontecendo uma certa cagada, começou já a comprar e subiu o preço das opções até chegar aqui em R$ 3,00. Então agora eu estou com lucro, não é 0,82 o preço médio, teria que ajustar aqui as 2.000 opções lá que eu já tinha um outro preço médio, eu teria que fazer as contas aqui, ainda não fiz. Tentei mudar o Profit, ainda não deixou, não tem como, ele não deixou eu mudar lá o preço médio das opções antigas, mas tudo bem. Então qual que é a minha situação? Minha situação ainda é positiva, porque a realidade é que provavelmente eu estou com lucro. Na hora que o formador de mercado vir operar, ele vai criar ali um preço justo, uma faixa de preços mais justo para essas opções. Meu preço médio vai estar perto de R$ 2,00, provavelmente o preço justo é acima dos R$ 2,00 e eu vou conseguir lucrar caso eu quiser sair na segunda-feira, ou eu vou poder segurar porque essa opção é para junho de 2024 e eu continuo acreditando na empresa. Eu acho que ela está bem barata, apesar de ser uma empresa cheia de complicações, de detalhes. Eu acho que até 2024 ela pode subir bastante e pode me dar um retorno muito maior do que R$ 20.000, por exemplo, porque hoje a minha posição nela está bem grande, né? Se a gente fizer as contas aqui, 12.000 opções vezes R$ 2,00, eu tenho aqui uns 20 alguma coisa mil de dinheiro que eu coloquei nessas opções, e aí eu espero ter um lucro aí maior, né? Ter 100, 200, 300% de lucro ou mais nessa opção. Acho que é uma daquelas açõezinhas bem possivelmente explosivas lá para frente. Então agora você precisa saber o seguinte: se aconteceu contigo e você está com prejuízo, o que você pode fazer? Você pode reclamar. Alguém cometeu um erro e esse alguém tem que corrigir o erro que cometeu. A plataforma até agora não corrigiu o preço médio, isso por si só já é responsabilidade de reembolso, porque a pessoa pode vender acreditando que está no lucro, mas está no prejuízo, e a gente não sabe se a corretora mandou informação errada. A gente não sabe se a B3 mandou alguma informação errada. Então a gente tem que descobrir. Eu ainda não descobri, isso aconteceu tudo hoje, abri chamado em tudo quanto é lugar, eu quero descobrir o que aconteceu também. Nem por mim, mas por causa das outras pessoas que tiveram um prejuízo maior. Eu fiz as contas no meu, deu 2.000 de prejuízo, provavelmente na segunda eu consigo já embolsar um lucro maior, porque eu acabei comprando essas opções por um preço bom. Então o mais importante, antes disso, lembra de deixar o gostei aí, ajuda bastante o vídeo, ajuda o canal, clique em gostei aí, clicou? Então vamos continuar. Se acontecer de novo um grupamento, um desdobramento, alguma distorção grande, alguma situação que você acha que você está com muita vantagem ou com muita desvantagem, primeira coisa a se fazer, paciência e calma. Na dúvida, não opere, na dúvida deixe para o dia seguinte. Distorções grandes, quando o formador de mercado voltar a atuar nessa opção, ele vai corrigir o preço para um preço mais justo e aí vai fazer mais sentido para você. Na dúvida, não opere, deixa para o dia seguinte. Dá uma olhada na minha lista aqui
e essa é uma das primeiras regras. Outra coisa, se antes de acontecer o grupamento, por exemplo, ou o desdobramento, ou qualquer evento que seja, que possa mover, por exemplo, Sul América, quando ela foi comprada pela Redditor, aconteceu a mesma coisa, virou uma distorção muito louca de preços. E por um ou dois dias os preços não faziam muito sentido. Depois o formador de mercado voltou a atuar e as coisas voltaram ao normal. Então, se você sabe que vai acontecer alguma coisa, cancela as suas ordens pendentes, porque dependendo, você deixa uma ordem lá programada e acontece uma coisa dessas, pode ser que dê algum problema para você. Você acaba fechando um negócio por um preço que você não gostaria. Não sei se as plataformas por padrão cancelam, mas na dúvida, cancele operações futuras que você está programado na plataforma, que você está programado lá no seu home broker. Você tem que se lembrar que o formador de mercado ele não vai atuar e geralmente os preços justos vêm desses grandes players atuando. Então eles vêm com uma mão grande e eles ficam lá operando numa faixa de volatilidade. Eles compram para uma vol menor, vendem para uma vol maior. Mas eles colocam uma faixa que faz ser mais justo o preço. Não ia variar de R$1 para R$3,60 como a gente viu em Gafisa. Ia variar, por exemplo, de R$3,10 para R$3,25. Então, qualquer pessoa que tentasse fazer alguma coisa muito maluca, ela ia fechar para um preço que não fosse tão ruim. Então, se o preço justo for R$3,10, ninguém ia pagar R$1, ia pagar R$3,10. Então lembra que o formador de mercado não vai estar lá para te ajudar. Na dúvida, não opera, deixa o caos para lá. Vê, acha legal, tira um print e deixa para outro dia para você operar. Lembra também que o preço vai estar caótico e injusto. O preço hoje, R$1 naquela opção, era injusto. Se você fizer a conta, é como se a opção que ontem valia lá uns 40 centavos, hoje estivesse valendo 9 centavos. É uma variação muito grande. Então não fazia muito sentido. Na verdade seria 11 centavos, né? Mas enfim, não fazia sentido o preço que foi negociado hoje, as opções por volta de R$1, um e pouco. Então você tem que lembrar isso, que você vai estar exposto. Se você não souber o que está acontecendo, você pode levar uma rasteira. Outro detalhe muito importante, a quantidade de opções num grupamento, num desdobramento, em algum evento, pode ser falso. A quantidade que está na sua tela pode estar errada. O preço médio que pode estar na sua tela pode estar errado. O lucro ou prejuízo pode estar errado. Então espera um dia, 2 dias antes de você voltar a operar aquela opção. Como exemplo, a saga de Gafisa é de 2024. Se a gente vê aquilo e tem dúvida, o que a gente faz? A gente não opera. É o melhor caminho. Eu operei, fiz errado em operar. Depois eu percebi pro lado que estava a vantagem, fui lá e me aproveitei disso, né? Eu fui lá e fiz o que seria o correto no trade. Mas muitas pessoas não tiveram essa agilidade para atuar, para operar. Então algumas pessoas perderam dinheiro por causa disso. Então na dúvida não opera, deixa para daqui 1 ou 2, 3 dias. Não vai mudar nada na sua vida. Então o lucro, a quantidade, o preço médio pode ser falso. Então na dúvida não opera. Essa é a regra. Segue essa lista de coisas que eu te falei. Grupamentos, dobramento de opções. É algo que teoricamente é tudo bonitinho, não dá vantagem ou desvantagem para ninguém. Na prática é isso que você viu. Teve gente comprando e vendendo por R$1, teve gente comprando e vendendo por R$3,60, sendo que a ação ela não variou muito no dia para justificar essa distorção tão grande em uma opção que é uma opção mega distante, uma opção que deveria variar pouco. Então é isso, fica a lição aqui para todos nós, para tomar cuidado nesses eventos, não achar que a gente é esperto demais e não achar que tá tudo ruim demais também, né? Dependendo da pessoa, olhou lá e achou que estava ruim, não sei. Então, toma cuidado, tenha paciência, tenha calma, na dúvida, deixe para operar depois de uns 2 dias. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Se foi útil para você, dá essa força, clique em gostei. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Ficou alguma dúvida? Aconteceu isso contigo? Como que você operou essa opção, caso você tenha operado? O que você fez hoje? Deixa aqui nos comentários. Hoje vai sair no domingo esse vídeo, né? Então, na sexta-feira passada. O que você operou na sexta-feira passada aí? Tá dando certo as suas operações? Fala aqui nos comentários pra gente bater um papo. É isso, meu amigo investidor. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.